e para dizer trivialidades, o que é uma coisa que também pode servir em alguns momentos. Eu devo dizer que estou um bocado equivocada, porque eu julguei que vinha falar do sistema financeiro, mas na relação União Europeia. Sim. Não era isso que eu queria dizer, não era União Europeia, era as novas novidades que há com os 3 pilares assim chamados. E foi nessa base que eu desenvolvi, vou dizer, se calhar, algumas trivialidades. Tem piada que alguém referiu aqui a confiança e eu estava exatamente, na minha ideia, começar por isso, do que era a banca no tempo em que a minha geração estava no auge da carreira e o que é hoje a banca. Não quer dizer que isto seja saudosismo de velha, mas é pelo menos uma falta de tranquilidade que hoje realmente sinto cada vez que falo do sistema bancário. Havia a ideia de riqueza, a ideia de ortodoxia, a ideia de rigor e confiança. Ora, hoje o que é que nós temos? Em vez da ortodoxia e do rigor, temos a criatividade. E eu digo criatividade entre aspas, porque a criatividade tem dado cabo do sistema bancário, ainda restando realmente alguma coisa dele. A riqueza transformou-se em empobrecimentos e em desigualdades que também estão na banca, porque quem tem possibilidades vai tomar crédito lá fora e as PMEs, as empresas menos competitivas e que em alguns casos poderiam precisar de ajuda para serem mais competitivas, têm que pagar a margem financeira que, apesar de tudo, continua bastante razoável, a margem financeira dos bancos. Pelo menos estão todas a crescer, apesar de terem para lá umas carteiras de títulos que parece que são avaliadas ao mark to market e que eu não sei como é que se conseguem aguentar sem fazerem umas provisões muito razoáveis. Portanto, e em vez da confiança, o que temos é manipulação. E uma manipulação por haters, por consultores, por uma série como é que eu ia dizer? Não quero dizer ganga, porque é desprestigiante, mas uma série de aproveitadores, inclusivamente, de comissões de auditoria que auditam bancos pré-falidos, que são pagos para fazerem esse trabalho pelo empregador. Mas isso não é da banca, é uma questão de sistema. Parece realmente que o que deveria haver nestas comissões de auditoria, conselhos de auditoria, era que seriam classificados por níveis de competência, por níveis da sua carteira de auditores e as empresas também classificadas em graus como é que é dizer, em graus de importância e de complexidade e os senhores seriam sorteados e não estariam ali a fazer um frete. Eu tive já tive alguns conselhos de auditoria e sei como os convencia muita coisa. Por acaso, as coisas a que os convenci eram úteis socialmente, mas às vezes há algumas que são menos úteis. Isto que se está a passar não é só uma questão técnica, é uma questão cultural e de valores, nem é de policy, nem é de politics. É francamente mais abrangente do que isso. É evidente que a questão técnica é muito importante e estamos neste momento numa fase que parece, pelo menos aparentemente, há alguma esperança que a União Europeia, a zona do euro dentro dela,
esteja numa perspectiva realmente de criar mecanismos únicos. Agora, estes mecanismos únicos que surgem agora, o da supervisão, da resolução e o próprio dos depósitos, de garantia dos depósitos, são financiados pelos próprios bancos, que se torcem todos com as participações que vão ter que fazer. E a solidariedade, digamos assim, dentro do sistema, para ser realmente um sistema único e não uma soma de sistemas nacionais, vai acontecer devagarinho. Na questão no fundo da resolução, por exemplo, eu julgo que vai ser em parcelas até chegarem ao limite de fundos, ao limite mínimo de fundos de que esperam. E, portanto, esse aí está muito atrasado, as coisas não estão a andar tão depressa como estão a andar na supervisão, como na própria resolução acontece. Mas se esta esperança de que alguma coisa de novo pode aparecer na União, é muito pouco ainda, e há outras questões que acabam também por se refletir no sistema bancário, em que é preciso pensar. É a necessidade de continuar o esforço que tem sido feito com a criação de instituições e de metodologias no âmbito por exemplo, dos procedimentos que estão em curso para resolver a questão mais vergonhosa da União, que é a questão dos offshores. Muita coisa já foi feita, muitos acordos bilaterais, muita troca de informação sobre os rendimentos e montantes dos capitais, mas as capitais de empresas importantes continuam na Holanda ou na Irlanda. Isto é realmente, eu não quero fazer de Marisa Matias, mas é realmente uma chaga que envergonha a própria União. Depois há a questão da convergência real das economias, que é no aspecto mais económico do que financeiro, embora eles estejam interligados, que também está a ser moroso e não se vê que tenhamos líderes europeus, sobretudo não teremos eleitorados europeus que comecem a conseguir perceber que a convergência das economias reais, um programa de harmonização, seria, com certeza, acabaria por ser de grande utilidade e para o relançamento do próprio crescimento. É evidente que sabemos, aliás, houve há pouco tempo um trabalho, porque eu acho que os líderes europeus também têm culpa, porque eles têm a obrigação de convencer os seus eleitorados das vantagens que podem ter, em vez de andarmos no tratado orçamental exclusivamente. Não digo que vamos, com certeza, abandonar, e é importante que continuemos esse esforço, mas tem que se fazer um esforço de convergência das economias reais europeias, que será o cerne da resolução dos problemas que nos preocupam neste momento. Eu vejo que há muitos, ao nível académico, aparecem muitos papers, e por acaso apareceu há pouco tempo um que me interessou muito, do Vítor Bento, que demonstrava
como os países mais ricos do norte da Europa estão beneficiando à custa do empobrecimento dos países de economias mais frágeis. Ainda contactei um grupo de amigos e dizer, porque é que os académicos portugueses não pegam nisto, fazem uma espécie de uma cadeia internacional com economistas prestigiados e aprofundam este tema. Isto só poderia ajudar os líderes a convencerem, porque eu estou convencida, por exemplo, que a Merkel, ela gostaria muito de poder fazer coisas que não pode fazer porque tem um eleitorado completamente dominado por um fundamentalismo que é económico e social, do sucesso, e que o sucesso e a competição do sucesso que vale tudo nas sociedades modernas. Portanto, era isso que eu queria referir sobre o maior esforço que devia ser feito na convergência das economias reais. E dessa convergência poderá resultar uma circulação de capitais que efetivamente consiga chegar a ser mais distribuído pelas necessidades de capitais e de investimentos que tragam os capitais, não capitais que vêm a saldos, mas capitais que trazem inovação, que trazem tecnologia, que infelizmente não está, pelo menos na nossa experiência recente, é um dos desgostos que temos com certeza, é de termos servido de saldos, e algumas grandes empresas fizeram algumas coisas no domínio da industrialização, de aproveitamento de plataformas digitais, mas efetivamente nem os governos, nem ao nível académico mesmo, se tem feito grande avanço nesses domínios. Os textos são muito curriculares e carreiristas e, por vezes, esquecem as realidades. Eu peço desculpa de não sendo académica, nem nunca fui professora universitária, de estar aqui a dizer estas coisas que podem parecer desagradáveis, mas não é com essa intenção, com certeza, que eu faço. Por outro lado, o orçamento da União. Deveria haver um programa de ir alargando o orçamento da União para conseguir ser realmente ter aspectos únicos e permitir que algumas áreas pudessem entrar também em mecanismos únicos. Digo, por exemplo, o caso da subsidiação do desemprego, o ambiente, a investigação e desenvolvimento tecnológico. Acho que poderia ter utilidade e que se devia pensar nessa base. Mas não só os ingleses, mas os outros Estados também fazem bastante retração à possibilidade de poderem ter que financiar essas coisas. Quanto ao sistema financeiro, eu direi que há duas ideias, me parece que há duas ideias erradas, pelo menos quando se faz a comparação das estruturas do crédito do sistema bancário em Portugal e na União Europeia. É errada a ideia da alavancagem dos bancos, que a construção e o imobiliário tenham tido um papel mais marcante na alavancagem do que
tiveram noutros países da União Europeia. Não é verdade? São muito parecidas as distribuições por setores e o crédito à construção e imobiliário não está assim tão distante as posições do que está na Eurozona. E há outra coisa que também é que temos que ter a certeza que todos estes mecanismos, a melhoria da supervisão, que vai ter muitos custos, pelo menos vai ser lançado um edifício complexo, muito complexo, uma arquitetura muito complexa neste domínio. Porque nós vamos pagar isto de duas maneiras, ou pagamos nós, ou pagamos na margem financeira dos bancos, que tem evoluído razoavelmente bem nos últimos tempos, ou pagamos nos impostos. Que notas é que eu trago aqui mais? Isto é assim um bocadinho solto. E estou a demorar muito tempo, já não estou habituada a intervir em público há bastante tempo, a não serem coisas mais culturais. Se virmos, por exemplo, o rácio dos ativos bancários em proporção do PIB, por exemplo, vemos que realmente tem havido uma alavancagem que, por acaso, foi maior em Portugal do que na União Europeia, em que em 2005 nós estaríamos eu julgo que em 2005 estávamos aí com 200 e pouco, 220, 230 dessa proporção, só que, e ao passo que na zona euro estavam em 300%. E o que é que aconteceu? Quando está a crise de 2008, a União, os países do euro, puseram travão ao processo e nós fomos apanhá-los. Agora, fomos apanhá-los nos 300% em que eles já estavam, mas fomos apanhá-los não por crédito não pelo crédito, mas pela descida que tivemos no PIB, que faz que esta proporção tenha realmente crescido da maneira que cresceu e depois realmente começou a estabilizar. Mas há outra questão que eu gostaria de levantar, que é, julgo que a morte lenta da lei Glass, não quero dizer o nome, Siegel, que foi o princípio de a morte como é que eu ia dizer, a morte dos bancos de investimento. Eu tenho uma primeira experiência, eu comecei a carreira no Banco de Fomento e sei como era feita a análise de projetos. Quando apareciam, era uma coisa muito complicada. Eram usadas já técnicas bastante avançadas para a época, e eu hoje vejo que temos bancos de negócios e andamos com um chamado banco de fomento, que poderia ser muito útil, porque está completamente desfasado daquilo que deviam ser as políticas
públicas no domínio do crédito, e a Caixa poderia ser exatamente um elemento que pudesse, não criar uma instituição de raiz, que pudesse tomar esse papel, mas realmente, inclusivamente, o que se passou na Caixa no princípio da década de 2000 e até meio, foi qualquer coisa de espantoso, de que ninguém quer tirar as consequências. Passaram-se realmente coisas inverosímeis. Eu não quero dizer compadrio, quero dizer camaradagem de negócios, que muito prejudicou a economia. Pronto, mas aconteceu, e o que é certo é que nós temos vaga praticamente a iniciativa Juncker. E vivemos de subsídios, incentivos, quero dizer, incentivos, o que fazemos é investimento, é com incentivos. Os incentivos são pré-definidos, têm tido um efeito muito pequeno, a não ser, às vezes, nas autarquias, apesar das rotundas, que se vê que há algumas coisas que aparecem, mas do ponto de vista económico, têm tido um impacto insuficiente. Por acaso está ali o Fragoso, que se lembra como é que se analisava crédito no Banco de Fomento. Isso faz falta. Menos incentivos e mais crédito bem avaliado e sobretudo, mais missões ao exterior, que não sejam espetáculos televisivos, mas que tenham seguimento de comunicação com os contactos que são feitos e esquemas de acompanhamento do que se vai conseguindo e que deviam ser públicos. Mas acaba o espetáculo fogotório e volta tudo à mesma no que respeita ao investimento estrangeiro que traga realmente tecnologia, a capacidade de organização empresarial, muitas coisas de que nós estamos necessitados. A supervisão bancária, falando dos esta passagem para a União, esta transição, parece-me uma coisa muito pesada. É criado é feita uma arquitetura de comitês, de empresas conjuntas, de equipas conjuntas de avaliação, o comitê do risco sistémico, mas depois muitos cruzamentos, uma teia de decisões, e o que me pareceu, mas até gostava de hoje poder sair daqui informada sobre isso, é que quanto aos métodos de avaliação do risco de crédito, que não haverá grandes progressos e que continuará a haver a discricionariedade que existe hoje para os métodos de rating, de classificação do risco pelos níveis de rating, que fazia que ainda há meia dúzia, já nas vésperas da crise, se não mesmo, a dívida pública ainda tinha zero de risco, as autarquias 20%, e, enfim, por outro lado, aparecem também depois os processos já com probabilidades. Eu estive a ver uns modelos, aquilo tem muitos somatórios, com muitos Z's levantados, aquelas potências que eu aprendi no cálculo há muitos anos, e fico com a ideia que o sistema pode ser capturado outra vez por métodos aparentemente muito efetivos, mas possivelmente tenho esse receio, posso estar enganada, e espero
sinceramente, que assim aconteça. Já falei nisto. Mas por outro lado, tem outros aspectos realmente positivos. E esses aspectos positivos é da preocupação com os rácios de liquidez, não só com os rácios de solvabilidade, procurando realmente uma compatibilização maior de prazos de ativos, de classes de ativos com prazos de classes de passivos. Os passivos agora estão passando momentos maus. Desde que a dívida sénior já é apanhada, isto começa a ser preocupante. E não sei o que isso poderá originar de fugas de capital. O capital não gosta de estar em zonas em que os capitais começam a ser atingidos da maneira que poderão vir a ser. Há também a preocupação com os testes de stress e com, talvez fosse a altura de ver um gráfico que eu fui buscar, já não sei onde, fui buscar a qualquer sítio, não fui eu que o inventei. Deve ter sido na associação da Associação Bancária, que tem os seus boletins são muito interessantes e elucidativos. Ao menos a Caixa aí faz alguma coisa de interessante, visto que algumas pessoas, como eu, talvez digam que a Caixa devia repensar o seu modelo, quer o seu modelo de governação, quer de gestão e das aproximações, da approach que faz aos problemas. Acho, como eu dizia há bocado, aquilo, muito tempo, aquilo parecia realmente um banco de negócios, não se via que houvesse, que aproveitassem sequer a comunicação que podem ter com outras instituições financeiras europeias. Acho que, aliás, basta entrar num balcão da Caixa para se ter a noção que ali há qualquer coisa que não está bem. Eu às vezes vou só para espectrar, para ver, gosto de ver os balcões, como eles atendem. Qualquer dia já não há balcões só. Pois é, e foi outra coisa que aconteceu. Eu lembro-me que há muito tempo, há mais de 20 anos, que eu fiz uma série de artigos para então era o Semanário Económico, ainda não era diário, e que falava exatamente no excesso das agências, tudo, que as coisas iam mudar, que os meios informáticos iam... E depois disso foram milhentos balcões. E, verdade seja dito, isso já se posso dizer, que tem-se feito alguma coisa no outro quadro que coligi. Vamos ver que realmente as margens, os custos de operação têm reduzido e grande parte é reajustamento de quadros, redução de balcões, mas o que é esquisito é que há sempre outro banco que quer comprar os balcões com que outros se encravaram. É um bocado complicado, mas se calhar esperam que pela presença física conseguirão mais alguma coisa. De maneira que vamos então ver o dito quadro, não sei se... já está projetado, eu tenho que procurar a minha cópia. E isto ainda era dentro da supervisão.
aquilo que tem sido... Já passou o outro, se quiser voltar atrás. Pronto, já está. Pois era, mas este devia ter sido. Eu não pus os óculos e despistei-me com o esquema que trazia. Portanto, estamos a ver, e depois podemos ver, comparar, que como quer o Common Equity tem evoluído, e como se prevê agora que no âmbito do mecanismo de supervisão se venha a realmente fortalecer, embora haja duas coisas que são almofadas, que são a almofada que chamam de conservação ou conservation, e a almofada para os riscos sistémicos. São praticamente duas almofadas que se servem para dar, são mais espaços de variação do que propriamente pontos ou pontos limite, que podem, em casos de crise ou dar possibilidade de cobertura dos capitais próprios. Está bem, eu vou acabar já. Está bem, não tenho que pedir desculpa, eu vou-me sentir muito liberta. E a almofada para os riscos, para a atuação em contraciclo, precisa com certeza, e limitar-me então a analisar então com um pouco mais de pressa. O quadro fala por si, a evolução que tem havido nos lucros da banca. Eu peguei nos quatro principais bancos. Eu não sei destes quatro quais serão os que ficarão na supervisão direta. Talvez três, talvez acabem naqueles critérios do valor do ativo. Pois está bem. Portanto, como vemos, o produto bancário nestes 14 e 45, 2014 e 2015, o produto bancário teve uma evolução positiva em todos eles. A margem financeira foi realmente a que mais cresceu, né, neste ano, e este crescimento é feito à custa dos pagamentos e das custas que aumentam para os depositantes, das custas e da redução das taxas, e a contenção das taxas de juro no crédito mais elevado, e apesar do montante de crédito ser decrescente, as taxas crescem, e é isso que crescem, mas quem se está a financiar, quem pode financia-se no exterior, e onde obtém com certeza taxas muito mais baixas. Portanto, volto ao tema das empresas mais frágeis, são aquelas que estão a pagar este aumento da margem financeira dos bancos. Depois, as comissões também vão andando. Os resultados das operações financeiras são muito erráticos
e realmente podem não querer dizer grande coisa. Por exemplo, o BPI aparece com o resultado que resulta exatamente nas operações financeiras, tem um resultado inferior em 2015, porque em 2014 fez o último reembolso dos cocos, da ajuda que recebeu. Portanto, os custos também que lá vão indo, a qualidade do crédito, medida pelo Equity Tier 1 e a própria percentagem do crédito vencido há mais de 90 dias, apresentam aspectos que são positivos, embora eu julgo que quando analisamos o crédito em risco, portanto, tomando o crédito que basta que uma prestação esteja em mora para todo o crédito ser considerado, se andar já pelos 16%, o que é algo que me deixa alguma preocupação. Portanto, peço desculpa de ter dito estas trivialidades todas, de ter procurado trazer aquilo que é o senso comum e menos técnico à discussão, e agradeço o tempo que perderam a ouvir-me.